Senhoras e senhores, eu sou Enoque, tudo bem com vocês? Veremos aí agora equação do segundo grau. Aluno GEL, Colégio GEL Juazeiro, nono ano. Primeiro, uma abordagem geral sobre o grau de uma equação. Talvez você já estudar a equação do primeiro grau, já estudaram talvez a equação do segundo grau, já tiveram alguma noção. Então, o grau da equação é determinado pelo expoente. Primeiro, toda equação é uma equação é toda igualdade que contém letra que resista a números desconhecidos chamados de incógnitas. Se tiver incógnita, se tiver letra desconhecida, é chamado de uma equação. Tem que ter também uma igualdade. Observe esses exemplos abaixo. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. 3x menos 1 igual a 14. X ao quadrado mais y é igual a 5. 2x mais y. 2x mais 5 é menor do que 3. E tenho também aqui para vocês 1 mais 1 igual a 2. Quais desses casos aí são considerados equação? Essa é a pergunta. Esse é o questionamento. Quais delas são equações e quais são as suas incógnitas? O objetivo principal nosso é estudar a equação do segundo grau com uma incógnita. Tudo bem, pessoal? Eu sou Enoque. Vamos nessa. Primeiro, isso é uma equação de incógnita x, ou seja, a letra é x. A incógnita é exatamente a letra desconhecida. Tudo bem? Vamos ver o outro caso. Eu tenho uma equação com duas incógnitas, incógnita x e incógnita y. Se resolve? Sim, mas não é o caso de agora. Eu tenho aqui uma outra situação que não é uma equação, isso é uma inequação. Quando eu tenho um sinal de maior, menor, assim, ó, eu chamo isso de uma inequação. Tudo bem? E o terceiro não é equação também. Então, para ser uma equação, de uma maneira geral, onde o nosso foco principal é trabalhar a equação do segundo grau. Então, no caso aqui, só a equação as duas primeiras. A primeira é uma equação do primeiro grau, a outra é uma equação do segundo grau, com duas incógnitas, o outro só tem uma incógnita. Examine agora essas equações e seus respectivos nomes. Coloquei algumas equações, cada uma equação dessas com as suas devidas características, não é verdade? Então, em cada equação dessa daí, o que é que a gente pode observar, o que é que podemos ter? Nessas aqui, por exemplo, 2x mais 5 igual a 13, x sobre 2 mais 5 é igual a x sobre 3, o que é que podemos observar aqui? Vamos nessa. Isso daqui é uma equação do primeiro grau, porque o expoente da variável, quando existe, não tem nada. Quando não tem nada, subtende que tem 1. Por isso que a gente chama do primeiro grau. Segunda coluna, eu tenho a equação do segundo grau, porque o expoente é 2. De boa? Quando o expoente é 2, saiu feio aqui, deixa eu apagar. Quando o expoente é 2, eu digo que a minha equação é do segundo grau. Aqui, ó, 2, expoente 2, expoente 2. O maior expoente, no caso aqui tem 2 e tem 1. A gente chama a equação do segundo grau. Já essa outra, eu tenho aqui uma equação do terceiro grau, porque o expoente da variável é 3. Tudo bem, pessoal? Eu sou Enoque. Você sabe o que define o grau da equação? Que eu acabei de falar. Observe novamente os exemplos acima e tente descobrir, eu já dei, não foi? Qual é a regra que determina o grau da equação? Que regra é essa? Depois de reduzir os termos semelhantes, aqueles que têm as mesmas características,
Quando todos os expoentes da incógnita forem números naturais, o maior desses expoentes é que determina o grau da equação. Então, como eu falei, o grau da equação, de uma maneira geral, é o valor do maior expoente. Estou falando para vocês sobre equação do segundo grau. Mas primeiro estou fazendo uma abordagem geral de o que é equação. Você já estudou muitas, já resolveu muitas questões desse tipo, que é uma do primeiro grau, não já? Porque o segundo grau é que depende de algumas regras, depende de alguma propriedade, para que possa resolver. Essa daqui, ó, como eu falei, você já estudou algumas, já resolve aí desde o quinto, sexto, sétimo ano, você já desenvolve isso. Então vamos lá, a equação propriamente dita que eu vou estudar agora é a equação do segundo grau. Antes eu fiz apenas uma abordagem geral para ter uma noção do conceito de uma equação. Eu sou Enoque. Vamos dar um exemplo aqui. Leonel tem um terreno retangular de 162 metros quadrados e deseja dar o terreno para seus 2 filhos. Para isso, ele precisa dividi-los em 2 terrenos quadrados iguais. E aí? É onde entra a equação do segundo grau na prática, no dia a dia. O cara tem um terreno de 162 metros quadrados e ele quer dividir igualmente para 2 filhos seus. Não pode cortar na doida, não é verdade? Seria isso daqui. Aqui eu tenho um terreno, aqui é do filho 1 e aqui é do filho 2. Tudo bem? Se a medida do lado, só porque ele quer um quadrado, então cada terreno tem que ser quadrado. Se a medida do lado de cada quadrado, se a medida do lado de cada quadrado é x, podemos calcular o valor da seguinte maneira. Então, a área de cada quadrado será x ao quadrado. Tem que ter a mesma medida. Se o lado é desconhecido, então vai ficar x ao quadrado. Teremos a área do terreno total, a área total da soma das áreas vai dar 2x ao quadrado é igual a 162. De onde saiu x ao quadrado, Enoque? O x ao quadrado saiu justamente porque o lado do quadrado é x. Se x ao quadrado é a área quadrada, então, como é para dividir para 2, ó, aqui e aqui, então fica 2x ao quadrado. Tudo bem? Forma da equação do segundo grau. Qual é a forma? Qual é a representação? O que é que determina a equação do segundo grau? Vimos que uma equação do segundo grau, como do exemplo anterior, tem maior expoente 2. O grau da letra é 2. O número, o expoente é 2. Podemos escrever qualquer equação do segundo grau na forma. Aquele esquema. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Necessariamente nessa ordem. O primeiro termo é que acompanha o x ao quadrado, o outro acompanha x e o outro é o chamado termo independente. Se alguém te perguntar qual é a representação de uma equação de segundo grau, você joga lá. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esta é a representação. Estou mostrando a noção inicial de uma equação do segundo grau. Eu sou Enoque. Forma geral, também chamada de forma reduzida. Por quê? Às vezes aparecem mais valores depois da igualdade, você tem que juntar, você tem que simplificar tudo isso. Os números A, B e C são chamados de coeficientes. Aqui, ó, de preto, coeficiente A, B e C. E o valor de x é chamado de incógnita. Todo esse procedimento é para se resolver uma equação do segundo grau. Tudo bem? Precisamos identificar, precisamos conhecer a equação para tomar as decisões corretas. Uma equação, ela pode ser considerada completa ou incompleta. Ela é completa quando ela tem todos os seus elementos. Veja só. Quando B e C, quando A, B e C são diferentes de zero, chamamos a equação do segundo grau completa. Quando são diferentes de zero, ou seja,
todos têm um número diferente. Zero pode ser positivo, negativo, fração. Eu digo que é uma equação de segundo grau completa. Se B e C for igual a zero, forem nulas, eu digo que é uma equação incompleta. O que não pode ser zero é necessariamente o A. Porque se o A for zero, fica 0x ao quadrado, deixa de ser uma equação do segundo grau. Entende? A equação do segundo grau tem sua representação ax ao quadrado mais bx mais c, que pode também ser incompleta. Se A, B e C for diferente de zero, não for nulo, é uma equação completa. Se B e C, ou os dois ou só um, for zero, é uma equação incompleta. Tudo bem? É essa pegada aí que a gente tem que se ligar. Então, por exemplo, 3x ao quadrado mais x mais 8, ó, coeficiente A é o que antecede o x ao quadrado, 3. B é o que antecede o x, é 1. E C é o termo independente, é o 8. Estou apenas identificando, ainda não estou resolvendo uma equação do segundo grau com vocês. Eu sou Enoque, 9º ano, Colégio Gel José. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 4x ao quadrado mais 10. Quem é A? A vale menos 4, se não acompanha. B, o B não tem. O B é sempre o que acompanha o x aqui, ó, como eu mostrei. Não tem? E quem é o C? É 10. Então, estou falando a característica, a representação de uma equação de segundo grau, que ela pode ser considerada completa ou incompleta. Completa quando tem todos os elementos. Incompleta quando falta algum elemento. Outro exemplo. 3x ao quadrado menos 2x. Quem é A? A é sempre quem acompanha x ao quadrado. O A, no caso, é 3. O B, menos 2. Não esqueça do sinal. Tem que colocar o menos aqui, ó. Tudo bem? O menos tem que vir. E o C vale 0. Então, a gente está preparando vocês até chegar o momento de resolver uma equação de segundo grau completa. Eu sou Enoque. Vamos lá. Raiz ou solução de uma equação de segundo grau. Chamamos de raiz necessariamente os valores que atendem à equação, os valores que x que torna a equação verdadeira. Você se recorda do significado? O que significa resolver uma equação? Resolver uma equação é calcular suas raízes ou encontrar a sua solução, a sua resposta. As raízes da equação de segundo grau, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, são 2 e 3. Calma, estou afirmando, estou garantindo que é isso. Como é que descobre? Calma que vai chegar. Tem vários caminhos de resolver ela completa, de resolver ela incompleta e vamos chegar lá. Pois esses valores são os números que tornam a sentença verdadeira. É chamado de solução ou raiz ou zero quando eu substituir. Por exemplo, se eu substituir o 2 aqui nessa equação, será se atende? Será se vai tornar a equação verdadeira? Se eu substituir também por 3, a quantidade de solução é de acordo com o grau da equação. Por exemplo, a equação do primeiro grau tem uma solução, segundo grau 2, terceiro grau 3, só que aí depende de outro campo para a sua interpretação. No caso aqui é do segundo grau, eu tenho duas raízes. Eu já determinei aqui para você que é 2 e 3. Professor, mas como é que chega a isso? Tenha calma que você vai chegar lá. Tem algumas situações que nós vamos fazer pelo método mais rápido e outra pelo método mais trabalhado. Vai depender das informações. Vamos substituir e verificar se esse valor são realmente as raízes. As raízes é a solução. As raízes ou zero são os valores que atendem à equação. Substituindo primeiro aqui, gente boa, ó, por 2. Tem outro valor que atende? Não, só isso, por 2. Olha, x ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, estou usando essa equação, mais 6 igual a 0. 2 ao quadrado, 4, menos com mais, aqui ó, menos 10, depois baixa apenas o 6. Então, aqui ficou 4 mais 6, 10 menos 10, 0 igual a 0. Logo, 2 é solução. Não é A, é uma solução. Tudo bem?
Mas como é que chega aí? Sempre por adivinhação? De jeito nenhum. Existe um protocolo, existe um processo, existe uma análise, existe uma fórmula para a gente desenvolver isso. Substituindo agora por 3. Quando eu substituir por 3, se der igual à igualdade, que no caso é 0, eu considero que é uma solução da equação. Então, tem uma noção já de como é a equação, você já tem uma noção de o que é o grau da equação, que no nosso caso aqui é resolver uma equação de segundo grau. Você tem uma noção também agora do que é raiz ou zero da equação, que é só substituir os valores aqui. Ó. Eu descobri, mas a gente vai chegar ao procedimento, como chegou até aí para desenvolver. Note que algumas equações do segundo grau podem não ter solução, como é o caso de x² é igual a menos 4. Me diga aí. Algumas soluções nem sempre ela vai ter resposta. Quero resolver. Não, nem sempre vai ter resposta. Nesse caso, eu tenho aí um exemplo de algum número. Pensa aí, algum número ao quadrado que vai dar menos 4. Isso é uma equação de segundo grau. Algum número tanto vezes tanto vai dar menos 4. Você sabe quanto é? Enoque, é 2. Mas 2 vezes 2 é 4 positivo. Professor, menos 2. Se você multiplicar menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4. Então, não tem solução. E agora? E agora, saber lançar essa proposta para você, você vai dizer simplesmente que não tem resposta, não tem solução. Quanto é a raiz quadrada? Quanto é a solução dessa equação? X² igual a menos 4. A resposta é que não existe nenhum valor que atende. Resolução de uma equação incompleta e de uma equação completa. Existe procedimento mais rápido para resolver uma equação incompleta. Veja só. Primeiro caso de uma equação incompleta. Equação do tipo ax² mais c, com a sempre diferente de zero e c diferente de zero. No caso, b igual a zero. Como resolve? Todas as equações dá para resolver pela fórmula de Bhaskara, sim. Mas algumas têm um método mais rápido, que é o caso dessa daí. Olha o problema, qual é a medida de cada lado de uma região quadrangular com a área 144? Qual é a medida de cada lado de uma região quadrangular? Quer dizer, a área foi dada 144. Se é quadrangular, quadrada, tem que ter lados iguais. Ou seja, ao montar, indicando por L, como a medida do lado da figura, tem-se, o que eu tenho aqui? L ao quadrado, já que é um quadrado, o lado ao quadrado é igual a 144. Ou seja, até de cabeça dá para fazer essa equação de segundo grau. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 144? Tanto vezes tanto vai dar 144. Note que essa equação é equivalente a L ao quadrado menos 144, porque quem está depois da igualdade pode ir para antes com o sinal trocado, ou seja, é uma equação incompleta, porque falta o coeficiente b. Qual é o b? O que acompanha o x. Então, L é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. São dois valores. L é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. Pode-se dizer, então, que L vale mais 12 ou L menos 12. Ou seja, L linha e L duas linhas. Tudo bem? Encontro duas soluções. Mas no caso de medida aqui, eu só vou usar o positivo. Não tem um lado de um quadrado que é menos 12. Não é verdade? Então, fique atento ao uso do ou e do i. Tá bom? Próxima aula a gente dá continuidade à equação de segundo grau. Um grande abraço a todos. Eu sou o Enoque.